E aí, galera, mais uma aulinha aqui do Pico. Hoje a gente vai falar sobre monômios, tá? Monômios, que é uma matéria que a gente vê no 8º ano, tá? Mas que se usa no nono, primeiro, segundo, terceiro. O que são monômios? Como o nome já diz, mono é um, nome é um termo. Então, por exemplo, o que seria um monômio? 2x é um monômio. E aí, desse exemplo aqui, eles dividem esse monômio em duas partes. Tem uma parte que é chamada de parte numérica, tá? Que seria o 2, e uma parte literal, que seria o x, tá? Então, isso é o que classifica o monômio, uma parte numérica e uma parte literal. Vamos ver um outro exemplo aqui. Por exemplo, mn ao quadrado. Isso aqui é um monômio? Sim, é um termo só. Qual seria a parte numérica? Vou abreviar aqui. Parte numérica seria o que tem aqui na frente das letras. Pico, aqui tem o 1, só que a gente não escreve, né? Então, a parte numérica é 1. E a parte literal, tá, seria o n ao quadrado. Tá? Aí tu diz assim, tá, mas se a parte literal não devia ter só letra, como é que tu colocou aqui o 2? Simples. Isso aqui, né, lembrando que eu posso escrever assim, ó, m, n, n. E aí a gente usa essa linguagem aqui para reduzir essa escrita aqui. Em vez de escrever n, a gente escreve n ao quadrado, beleza? Tá. Outros exemplos aqui mais interessantes. Por exemplo, aqui, ó, a ao quadrado, b ao cubo, dividido por 2x. Às vezes, na hora de separar a parte numérica da literal, o pessoal se confunde e acaba errando isso aqui. Então, vamos lá. Algumas observações. A parte numérica, tá? O que tem aqui em cima? Pico, aqui está o 1. Olha ele aqui. Então, o 1 e embaixo. Embaixo tem o 2. Legal. E a parte literal, qual seria? Essa parte de letras. Tem a quadrado, b cubo, barra, que tem embaixo? O x. Bem assim que você vai responder, ok? Tá? Na parte de classificação, tá? Que lá nos livros tem assim, monômio, né? Tem binômio, tem trinômio, e mais do que isso, polinômio. Abreviei aqui para a gente não ficar escrevendo muita coisa. Monômio se trata de um termo só. Por exemplo, esses caras aqui seriam monômio. Binômio, galera, é quando você tem, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de binômio, tá? Ou seja, são dois termos. O que separa esses caras é o sinal de mais ou menos. Por exemplo, um trinômio, 3a mais 2b mais 5c. Isso aqui é um trinômio. Poli é quando tem 4 ou mais termos. Então, vamos lá, ver outro exemplo aqui. 2a mais x mais y mais z. Isso aqui é um polinômio, tem 4 termos. 1, 2, 3, 4 termos. Então, é chamado de polinômio, ok? Agora, quando às vezes tem livros que têm exercícios que pedem para você classificar em mono, bi ou tri, esses caras aqui. Aí eles fazem lá, por exemplo, assim, letra A do exercício, 2x mais 5y menos 3x mais 8y. Aí a pessoa que está na corrida vai olhar isso aqui e conta, tem 1, 2, 3, 4 termos. Então isso é um polinômio. Cuidado.
Tem alguém aqui que é semelhante, que a gente possa juntar? Ah, Pico, tem. Olha, o 2x com esse cara aqui. Ou seja, 2 menos 3, devo 1x. E esse aqui, o 5 com 8, também dá para juntar, porque são termos semelhantes. Então, 5 e 8, 13y. Ah, então isso aqui não é um polinômio. Esse cara tem dois termos, então ele é classificado como um binômio, ok? Olha lá. Então, são alguns detalhezinhos que você tem que estar prestando atenção para não errar, tá? Adição e subtração é muito simples isso. Vamos ver aqui um exemplo de multiplicação. Esse dá bastante trabalho de fazer, tá? Porque dependendo do exercício tem que fazer muita coisa. Vamos pegar um exemplo aqui de multiplicação. Por exemplo, isso aqui, ó. 2x mais y vezes x menos y. Olha lá. Como aqui eu tenho dois termos, aqui também eu tenho dois termos, quando eu multiplicar isso por isso, resultado aqui vão aparecer 4 termos. Tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Olha só, o que a gente chama de chuveirinho, eu vou ter que multiplicar o 2x por x e vou ter que multiplicar o 2x pelo y. Na hora de multiplicar, nós já estamos acostumados, habituados a fazer isso. Então, vamos lá. 2x vezes x, 2x quadrado. 2x vezes y, 2xy. O sinal menos. Pico, nos livros, eles deixam as letras em ordem alfabética, tá? É uma curiosidade só. Vamos lá. Ó, agora eu tenho que multiplicar o y pelo x. Então, y vezes x fica xy, e o y vezes o y, ou seja, y ao quadrado. Qual é o sinal desse y ao quadrado? Ó, menos. Tá, terminando isso aqui, tem alguém aqui que seja semelhante, que eu possa juntar? Ah, Pico, tem esse cara aqui, ó, com esse aqui. Eu posso juntar? Posso. Então, vamos lá fazer essa junção aqui. Eu tenho 2, eu tenho 1. Gasto 2, fico devendo 1. Tá? E esse cara aqui, finalizando a nossa multiplicação. Então, vocês percebam que a multiplicação, na minha opinião, é a mais trabalhosa, porque dependendo da quantidade de termos que tem aqui, a expressão pode ficar gigantesca, tá? Não é o caso dos exercícios que a gente tem aí para fazer de expressões muito grandes, tá? A divisão, tem dois tipos de divisões, tá? Tem uma divisão que é simples, tá? Que a gente faz tranquilamente, tá? Por exemplo, quando a gente divide x ao quadrado menos x ao cubo dividido, vamos colocar desta forma aqui em fração, dividido, deixa eu pensar aqui, vamos lá, dividido por x. Tá? Na hora de fazer essa divisão, vamos pensar assim, quando eu dividir esse cara aqui por esse aqui, aqui eu tenho 2x, aqui eu tenho 1, quantos vão sobrar? Pensa assim, vão sobrar 1. Tá, deixa eu tirar esse, espera aí, fazer um exemplo mais simples. Assim, ó. A3B4C5 dividido por A2B e C4. Vou pegar um exemplo assim mais simples, depois a gente vai para os mais complexos. Então vamos pensar assim, quantos As eu tenho aqui? Eu tenho 3. Quantos As eu tenho aqui? Eu tenho 2. Pico, o que eu faço para não ficar lembrando de regras? Vamos pensar assim, se aqui em cima eu tenho 3 As, olha só, e aqui embaixo eu tenho 2 As, simplificando, ó,
corta esses dois aqui com esses dois, sobra um A apenas. Então, para você não ficar fazendo isso, pensa assim. Ah, se aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, quando eu fizer a divisão, sobra 1. Está aqui ele. Os Bs, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 1. Quantos vão sobrar? 3. B3. E o C, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 4. Quantos vão sobrar? Sobram 1 apenas. Ok? É isso aí, sem muito estresse. Claro que quando aparecer mais e menos, aí a coisa fica um pouco mais difícil, mas aí a gente vai fazer uma aula só especial para divisão, e daí vão aparecer mais situações que eu quero fazer com mais calma junto com vocês, tá? Um abraço aí e até a próxima.